Tudo bem, pessoal? Passando rapidinho para convidar todos para a leitura do meu artigo na Veja dessa semana. Eu encaro o problema, a chamada onda woke, ou o movimento woke. Até que ponto isto é, de fato, um problema central na nossa democracia, na nossa sociedade? Vamos lá. Toda semana a gente vê lá a crítica do Elon Musk ao woke, dizendo que é o maiores problemas da humanidade hoje. A gente vê o sucesso internacional do Jordan Peterson falando da censura, criticando também a onda woke. Recentemente, nós vamos ter, inclusive agora no Brasil, o lançamento do livro do Yascha Mounk, cientista político de Harvard, um teórico da democracia, o chamado Identity Trap, falando exatamente que o conservadorismo, ou ultraconservadorismo de um lado, e o identitarismo, a chamada onda woke, é um problema lá do outro lado. Então esse é o conflito das guerras culturais que marcam a democracia contemporânea. Mas vamos lá, textos do Niall Ferguson muito críticos em relação a isso, o Jonathan Haidt muito crítico em relação a isso, Mark Lillard fez um dos artigos mais lidos da história do The New York Times, criticando inclusive já desde a época da eleição do Trump lá nos Estados Unidos, como isso foi utilizado, né, pelo lado conservador, digamos, mas a partir de um erro, né, uma concessão exagerada, uma obsessão exagerada, segundo o Mark Lillard, nos temas de identidade, que acabaram capturando a própria retórica da esquerda como um todo. De qualquer maneira, esse é um grande tema. Né? Minha pergunta no artigo é até que ponto isso de fato é um problema, em primeiro lugar. Né? Todos nós, pelo menos em tese, apoiamos iniciativas de inclusão, né? O combate às discriminações, né? A abertura de oportunidades a todos, né? O fim dos preconceitos, enfim. A pergunta é, em que ponto exatamente todas essas pautas positivas, digamos assim, inclusivas, afirmativas de direitos, né, elas se convertem, curiosamente, em pautas de exclusão, né, de enquadramento, de crítica à liberdade de expressão, né, de monitoramento da linguagem, restrições ao humor, né, uma certa obsessão com os temas identitários o tempo inteiro, enfim, e acabam gerando reações do outro lado. Né, uma expressão clássica do Jonathan Haidt, o righteous, né, o moralista. Então, você tem o moralista de um lado, você já era o moralista do outro lado. Então, você alimenta uma guerra permanente, né, um mal-estar nas nossas democracias. Eu cito até um caso que ficou famoso recentemente, é o caso de uma senhora de 90 anos que foi demitida de uma ONG, onde ela trabalhava há 60 anos como voluntária. O marido dela tinha sido tratado lá, enfim, ela tinha uma relação de uma vida inteira, porque ela não sabia usar direito os pronomes, então tinha que usar de uma certa maneira, então ela errava, ela não entendia, então assim, a filha dela diz, olha, que inclusão é essa que exclui uma senhora de 90 anos, que tem inclusive uma deficiência e que trabalha de voluntária há 60 anos, então onde é que está a contradição nisso tudo? Né? Não é um tema simples, né? É um tema para ser trabalhado durante muito tempo e por muitos autores vem sendo discutido, e eu encaro um pouco na minha coluna, mas não quero dar mais spoiler, só provocar um pouquinho vocês a leitura, e semana que vem eu volto aqui. Grande abraço.